Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Que o coração águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abrir, águas vivas do interior irão fluir. Nós estamos na lição número 8, o marido pactual, falando sobre Cântico dos Cânticos, e nós falamos no domingo passado sobre Ezequiel, capítulo 16, até chamei de Eclesiastes, né? Olhando a gravação, está tudo registrado, né? Mas Ezequiel, capítulo 16, lembra um texto bastante pesado, que fala a respeito dessa noiva, fala a respeito dessa mulher, fala dessa noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro. Sem dúvida, se os irmãos se lembrarem, é um texto bastante pesado, fala sobre Israel, quem era Israel, o que era Israel, e como que ela virou as costas para Deus e se prostituiu, apesar de ter recebido a glória do Senhor. O texto é bastante duro, e acho que quando chega no final daquele texto, Israel está completamente estapelado no chão, destruído diante de Deus, de todo o seu orgulho, só vê miséria diante de Deus, e Deus ali faz uma revelação também de um outro povo, fala lá de Sodoma, fala lá de Samaria, né? Fala de Samaria. Então, aquilo chamou a minha atenção, antes de estudar essa lição, para que antes que falássemos do Cântico dos Cânticos, falasse sobre esse marido pactual, sobre essa esposa que é a igreja, que é a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, que a gente pudesse refletir sobre quem é essa mulher, quem é essa noiva. Mas eu confesso para os irmãos que um outro texto me chamou a atenção também durante essa semana, e são daquelas coisas assim como que eu senti que era necessário falar sobre mais um assunto antes da gente entrar
propriamente no livro do Cântico dos Cânticos. Queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Nós vamos meditar num texto que fala sobre o futuro de Israel. É como se esse texto, irmãos, ele falasse novamente a respeito dessa mulher, a respeito da noiva do Cordeiro, que é a sua igreja, que somos nós, e ela trata especificamente de uma questão de gentios e judeus, de Israel e resto do mundo. O que será que aconteceu em relação a Israel? Se você ler a sua Bíblia em Atos, você vai reparar que em Atos 2 ocorre a descida do Espírito Santo. E naquele momento, no discurso de Pedro, existe uma conversão em massa. 3.000 pessoas creem em Cristo. Depois mais 2.000 são acrescentadas. E depois, no relato de Atos, já começa a se falar de grande multidão. Mas se você olhar atentamente para a história, você vai perceber que não muito mais do que isso vai acontecer de conversões. Paulo vai sair para a sua viagem missionária. Ele vai na cidade aonde ele chegar, ele vai primeiro na sinagoga, ele prega, alguns se convertem e ele é expulso de lá. Lembra disso? E ele vai pregar para os gentios, por exemplo, como aconteceu na igreja de Corinto. O que eu queria colocar na nossa mente é que Israel teve um pequeno momento no ministério apostólico, que é ali 10, 20, 30 anos depois, mas Israel não experimentou de uma plenitude. A característica de Israel é rejeição. O que mais se caracterizou para Israel é rejeição. O Evangelho de João, alguns dizem que ele foi um dos últimos livros escritos do Novo Testamento. E João começa o seu Evangelho dizendo assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. A todos quantos o receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas se você olhar para a história de Israel, no período do Novo Testamento, a maior característica de Israel é rejeição. E aí a pergunta que fica para nós, até quando vai durar essa rejeição de Israel? Será que Deus tem algum plano para Israel? E aí em Romanos, Paulo começa lá no capítulo, logo no começo, dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, também dos gentios. E ele vai discorrendo lá em Romanos, falando sobre o pecado dos homens incrédulos. Ele vai falando sobre o pecado de Israel. Israel diz que não pode fazer isso, mas faz. Israel também é pecado, de forma que ele diz, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E depois Paulo começa a falar a respeito da revelação de Cristo, como nós estamos estudando, e ela vem vindo desde o Gênesis. E aí quando ele chega no capítulo 11, ele faz uma pergunta. Capítulo 11 diz assim de Romanos, capítulo 11, nós vamos ler vários versículos. Eu sei que às vezes pode ficar um pouco cansativo, mas se você acompanhar na sua Bíblia, mantiver ela aberta e você for acompanhando o texto, dá para a gente compreender muitas das coisas que estão escritas aqui. Romanos 11. Depois então de falar, tudo que Paulo já falou ali em Romanos, ele diz assim, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento,
olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. E diz Davi: tornar-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Paulo está dizendo assim: Deus rejeitou a Israel? Não. Deus não rejeitou a Israel. Mas o que aconteceu? É igual nos dias de Elias. Deus reservou um remanescente. A constatação de Elias é bastante triste. Ela diz assim: mataram os teus profetas. Aqueles que anunciavam a tua palavra foram mortos. Os teus altares quebraram todos, arrasaram. Deus disse: não, eu reservei 7.000 para mim, que não se curvaram diante de Baal. E aí Paulo vai falar agora sobre nós gentios, sobre nós que não éramos chamados povo de Deus e agora somos chamados povo de Deus. Olha o que diz o verso 11. Pergunto, pois, ele começou assim o capítulo 11, verso 1, e agora verso 11. Pergunto, pois, porventura Israel tropeçou para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Irmãos, reparem que esse assunto ele é complexo, mas o que ele está dizendo aqui é assim: eles tropeçaram para ficar estatelados, né? Tem outro texto de Isaías que vai dizer isso. Você consegue imaginar você pegando um ovo assim, jogando no chão, faz aquela estatelada. Israel tropeçou para ficar estatelado no chão, caído. O próprio apóstolo Paulo responde: de modo nenhum, mas pela transgressão deles o evangelho foi enviado para os gentios. Aí você fica imaginando assim: Deus planejou de um jeito, infelizmente aconteceu de outro. De jeito nenhum. Deus planejou tudo isso. Paulo vai chamar isso de mistério, e ele vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a pergunta é: Israel tropeçou para que ficasse estatelado? Não. Ele caiu para que o evangelho fosse pregado para os gentios. E aí ele diz assim: se a queda deles redundou em graça e misericórdia para nós que estamos aqui, imagine a plenitude de Israel. E aí, o que quer dizer isso? Nós não temos muitas respostas disso. Por isso que eu disse que em Atos, quando você observa, as primeiras conversões acontecem ali em massa, logo na descida do Espírito Santo, mas depois dá uma esfriada. Existem poucas conversões. Vão acontecer conversões, mas Israel, na plenitude que ele crê em Cristo, até os dias de hoje não aconteceu. O que se destacou depois do início da pregação do Evangelho foi um esfriamento de Israel e um ataque contra os cristãos. Eles são os primeiros que começam a perseguir. E aí Paulo diz assim, presta atenção nisso que é para nós, verso 13: dirijo-me a vós outros que sois gentios. Isso é para nós. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, e glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Ele diz assim: Deus permitiu que o Evangelho fosse pregado para outros, porque o Evangelho é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento, e ele diz assim: Deus colocou a nação de Israel em ciúmes. Lembra que estava escrito aqui atrás? Em ciúmes. Como se Deus dissesse assim: vocês rejeitaram? Então eu vou anunciar para outros. Lembra da parábola da grande ceia? Aquele homem rico que faz lá uma grande festa, chama todos os seus amigos para participar, e o primeiro diz assim: não, eu comprei uma fazenda, eu não estou podendo ir, porque eu preciso ir lá visitar a fazenda. O outro diz: eu comprei uma junta de bois, eu também não posso ir, porque eu preciso ver, experimentar essa junta de bois. E o outro: eu casei, agora estou em lua de mel, não posso ir. E aí o dono daquela festa fala assim para o seu servo: sai nas ruas, pega todos os pobres, pega todos os aleijados, pega todos os mendigos e os traz para cá. E ele sai, traz,
enche, mas não enche. É como se estivesse aqui assim, ó. Tem um monte de lugar vazio. E aí vem um tapa naquela doutrina do livre-arbítrio, né? Diz assim: sai pelo meio do caminho e obriga eles a virem. Traga todos aqueles que você encontrar pelo caminho, para que haja gente na minha festa, na minha boda. Jesus conta essa parábola para os sacerdotes, para os fariseus, para os escribas, como dizendo assim: vocês rejeitaram, as prostitutas e meretrizes precederão vocês no reino dos céus. E o Evangelho chega primeiro e muito mais claro para os gentios. E Paulo está dizendo assim: Deus colocou a nação de Israel em ciúmes. E aí Paulo está tentando fazer a mesma coisa. Sabe o que é evolução? Eu precisei olhar no dicionário e anotar, né? Evolução é uma competição sem sentimentos baixos. É estimular. Paulo diz assim: eu tento provocar a evolução nos israelitas, para que eles se sintam desafiados a crerem no Senhor Jesus. É uma espécie de competição do tipo assim: nós precisamos, as promessas eram para nós, os patriarcas são nossos, as alianças são nossas, o culto foi revelado a nós precisamos ser os primeiros a usufruir de tudo isso. É mais ou menos assim, irmãos. Nós vamos inaugurar um novo templo. Quando inaugurar um novo templo, nenhum de vocês vai. Nós vamos chamar o pessoal de todas as outras igrejas para ir. Vamos fazer, mas como assim? Nós que contribuímos, nós que estamos há vários anos acompanhando a construção desse novo templo, nós queremos ser os primeiros, nós queremos estar lá, nós queremos participar. A comparação não seria bem assim: vai inaugurar o templo, nós não vamos porque não queremos ir. Aí eles chamam os caras para outra igreja. Exatamente. É mais ou menos assim, né? Então vamos lá corrigir a ilustração, fica melhor dessa forma. Vai inaugurar um novo templo, marca para um dia e ninguém quer ir. Ah, ninguém quer ir? Então tá bom, vou lotar de outras pessoas. De outras pessoas. É mais ou menos essa ideia que Paulo quer colocar, no sentido de que a própria nação de Israel deveria sentir ciúme disso, porque tudo era para eles. Tudo era para eles, mas eles rejeitaram. E Paulo está dizendo assim, ó: presta atenção vocês gentios, né? Eu fui chamado por Deus como apóstolo de vocês. Há uma revelação derramada sobre mim, um mistério, para pregar para vocês. O verso 15 diz assim: porque se o fato de terem sido eles, judeus, rejeitados, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Irmãos, nesse momento, por exemplo, a gente tem a Rebeca, ela está lá na Turquia pregando o Evangelho para as pessoas que estão lá. E a nação árabe, ela é um monte de diversas nações que pensam completamente diferente da nação de Israel. A origem delas é assim. E quem está pregando o Evangelho lá para essas nações? São os gentios, são aqueles que creram no Evangelho. Você consegue imaginar a cena se Israel, nos nossos dias, ou nos próximos dias, ou no tempo de Deus, crer no Evangelho de Cristo, e se converter a Cristo e sair pregando o Evangelho para toda aquela região? O que Paulo diz assim: se a queda deles redundou em reconciliação ao mundo, o que será do seu restabelecimento? E aí ele diz no verso 16: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ele já está falando de Israel como uma planta, inicialmente plantada por Deus, uma massa perfeita, né? Quem aqui prepara massa de pão, massa de qualquer coisa, se você usar bons ingredientes, você está ali preparando a massa, você deve estar imaginando que vai ficar muito bom aquilo. Porque se a massa for boa, agora se você comprou ingredientes ruins, se você não preparou corretamente, não colocou o que tinha que colocar, coisa boa não vai sair. Paulo está dizendo assim: se a massa, se ela for santa, as primícias da massa, a sua totalidade também será. A raiz é santa. Verso 17: se porém, isso aqui de fato aconteceu com um judeu, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, isso aqui é para nós, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira,
Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quando a gente estudou na semana passada a respeito de Ezequiel 16, e Deus diz que Israel foi pior do que Samaria. Israel foi pior do que Sodoma. Jerusalém foi pior do que uma meretriz. O adultério de Jerusalém foi pior do que uma meretriz. E Deus diz assim: é como se vocês justificassem aqueles povos que vocês sempre condenaram. Vocês tornaram eles mais justos do que vocês. E Deus diz assim: eu restaurarei Samaria e Sodoma, como falando de nós, gentios. Mas Deus diz assim: eu restaurarei vocês também. Eu também vou restaurar vocês. Aí Paulo está pensando numa planta e dizendo assim: a videira, se alguns galhos, alguns ramos foram cortados e você foi enxertado nesse lugar, não te glories, mas saiba, você se alimenta de algo que vem da raiz. Por exemplo, nós estamos aqui nesse domingo de manhã estudando a palavra de Deus, meditando em textos do Velho Testamento, observando a aliança de Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, fez alianças com eles, com os seus filhos, levantou Moisés, levantou Davi, apresentou o seu culto, apresentou a sua lei, apresentou a sua palavra, e esse povo, essa nação, veio durante todos esses milênios, apresentando e sustentando para nós a palavra de Deus. Deus usou este povo para que o Evangelho, para que o Cristo nascesse dessa descendência. Você e eu estamos tomando da seiva daquilo que Deus revelou a essa nação de Israel. Eu e você fomos enxertados, nós não éramos desse povo. Nunca houve no passado plenitude dos gentios. Quer ver algum exemplo? Você conhece a história de Ruth? Conhece a história de Ruth? Depois do livro de Juízes. Ruth casou-se com um dos filhos de Noemi. Estavam numa terra distante, lá naquela região. O marido de Noemi morreu, o marido de Orfa morreu, o marido de Ruth morreu, e elas voltaram para Belém. Elas eram de Belém. Orfa não quis voltar, foi para sua terra, e Ruth disse assim: eu irei contigo, o teu Deus será o meu Deus. E aí Boaz diz para ela assim: bem-aventurada você, que veio buscar refúgio debaixo das asas do Deus de Israel. Por que Deus de Israel? Deus revelado em Israel. E Ruth vai se casar com Obed. Não, perdão, vai casar com Boaz e vai ter um filho chamado Obed, que vai ser pai de Jessé, que vai ser pai de Davi. Um gentil inserido. E no Velho Testamento você vê isso como lampejos acontecendo. Lembra de Raabe, a prostituta? Ela estava lá em Jericó, e ela reconheceu que Deus daria aquela terra para Israel, e ela quer essa mesma bênção. E Raabe é inserida, se você ler a genealogia de Cristo, na descendência, na genealogia de Cristo. Então existem gentios sendo incluídos na nação de Israel, no povo de Deus, mas não existia plenitude. Então, se alguns ramos foram cortados, nós que somos oliveira brava, né? Legal falar assim de nós, né? Oliveira brava, eu falei videira, mas é oliveira, né? Oliveira brava, nós somos enxertados. Só que nunca vire para Israel e diga assim: ah, eles foram cortados para que eu pudesse ser enxertado. Lembre-te, você se alimenta da raiz, e a raiz é boa. Paulo está aqui fazendo uma defesa da nação de Israel e falando algo que é um mistério para nós. Aí ele diz assim, né? Caso você queira se gloriar, verso 19: dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ele, ok, bem, por causa da incredulidade deles foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Teme por quê? Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade.
mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. A palavra de Deus é cheia de alertas para nós, que falam da nossa responsabilidade. Considere a bondade de Deus, sim. Bondade de Deus para com você. Deus olhou para você com benignidade. Deus tirou o tampão dos seus ouvidos, abriu os seus olhos, para que você pudesse entender o Evangelho. Deus usou de bondade com você. Considere a severidade para aqueles que não creram. E se você permanecer infiel e incrédulo, você também será cortado. Considere isso. Estou lembrando desse texto, irmãos, porque quando nós falamos na semana passada, do jeito que o texto fala em Ezequiel, ele conta tantos erros de Israel, tantos erros de Jerusalém, mas aquela mulher que é Jerusalém, Samaria, Sodoma, ou judeus e gentios, aquela mulher é um povo só. Aquilo tudo é um povo só. Lembra do texto que diziam assim: vocês são irmãs, Israel é nosso irmão. Israel é nosso irmão. Ainda não aconteceu a plenitude de Israel, mas ela vai acontecer da mesma forma que um dia aconteceu com os gentios. Um dia Cristo disse assim: ide, pregai o Evangelho para toda criatura, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até em Astorga, confins da terra. O Evangelho um dia chegou aqui por causa dessa rejeição de Israel. E Paulo está dizendo assim: não desconsidere a bondade de Deus e inclusive aprenda com a severidade de Deus para com Israel. Isso tira a gente da zona de conforto, não dá? Não dá uma chacoalhadinha na gente? Não dá uma chacoalhada? Será que nós somos incrédulos? Não, eu não sou incrédulo. Sim, mas você vive como incrédulo? Você vive, você age como se Deus não existisse? Você já ouviu aquelas definições que falam assim de ateus, né? Tem os ateus na prática e tem os ateus nominais. Por exemplo, às vezes a pessoa não diz que é ateu, ela diz que crê em Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Peca como se Deus não se importasse, não busca meditar na palavra de Deus como se Deus não quisesse ensiná-lo, não busca comunhão, não ora, não pratica a vida cristã, piedosa, não busca Deus, vive como se Deus não existisse. Na verdade, tudo isso é um alerta que é para tirar a gente da zona de conforto. Paulo está dando uma chacoalhada assim, está dando uma chacoalhada nos gentios para quem ele foi chamado para pregar. Ele vai dizer, eu vou ler aqui para vocês em Efésios, no capítulo 3, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou um prisioneiro de Cristo por amor de vós gentios, se é que vocês ouviram a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vocês, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Paulo diz bem claro que ele é chamado como o apóstolo dos gentios. Ele acabou de dizer assim: eu me glorio disso, porque Deus me chamou para pregar para vocês. Mas se Israel tropeçou para que vocês experimentassem uma plenitude, como será se Israel crer e se converter? Isso é vida diante dos mortos. Você olha para aquele mapa do país, do mundo, né? Você vê a igreja sendo perseguida em todos esses locais, e você vê o evangelho sendo pregado em todas as nações. E Israel, quieto, algumas conversões, parece que isolada. Você não escuta falar de conversão em massa em Israel. Que plenitude seria essa? E aí ele vai concluir dizendo assim, verso 23: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Para os enxertar de novo. E daí diz assim, né? Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Isso vai acontecer, irmãos. Deus vai restaurar. E aí no verso 25 ele diz assim: eu não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério,
para que não sejais presumidos em vós mesmos. Sabe o que quer dizer presumido? Presumido é admitido como verdadeiro em razão de aparências. Você admite determinadas coisas como verdadeiras por causa das evidências, por causa daquilo que você está enxergando. E Paulo diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, que veio em endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Existe um endurecimento no coração de Israel, e isso aconteceu em parte para que houvesse o que nós podemos experimentar e podemos ver no mundo. 30%, se não me engano, da população mundial confessa uma fé cristã. A plenitude dos gentios, será que ela já atingiu? Será que já chegou no ponto? Não sei. Isso aí a gente não tem o privilégio de saber. Deus é que sabe. Mas Deus diz assim: há uma plenitude dos gentios, haverá uma plenitude de Israel. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, todo Israel, todo remanescente, aquele que Paulo já falou no início, irá crer. Quando vai acontecer isso? Será nos nossos dias? Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Se você olhar na referência da sua Bíblia, capítulo 11, verso 26, está falando de Isaías 59. É uma profecia dada a Deus dizendo assim: virá de Sião o libertador, em Sião virá o Cristo. E aí esse versículo 27 me chamou bastante a atenção. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Essa referência, eu queria que você abrisse, ela está em Jeremias, capítulo 31. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Veja quais são as declarações de Deus a respeito de Israel. Jeremias 31, a partir do versículo 31. Jeremias 31, a partir do verso 31, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra de Jesus na ceia? Esse é o cálice da nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O que é desposado? Eu contraí núpcias com vocês, eu casei-me com vocês. Não obstante isso, vocês anularam a minha aliança. Verso 33: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você consegue imaginar um judeu pregando para alguém? Alguém que chegasse, por exemplo, em Israel e dissesse assim: eu sou estrangeiro, eu quero fazer parte dessa nação. E que ótimo, ó, só existe um Deus, não pode fazer imagem, você tem que guardar o sábado, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você tem que participar de algumas festas. Está vendo aquele cara vestidinho lá? Aquele lá é um sacerdote. Você vai trazer um sacrifício de animal para aquele sacerdote. Está vendo aquele outro com roupinho especial? Só tem um daquele, né? Aquele lá é o sumo sacerdote. Uma vez por ano ele entra no Santo dos Santos. Está vendo o tabernáculo ali? Ele entra lá, vai lá naquele lugar, intercede a Deus por nós e tal, ensina a lei, ensina a Torá, ensina tudo. Deus diz assim: não vai precisar. Eu vou imprimir no coração deles a minha palavra, a minha vontade. Pensa como é que Paulo pregou o Evangelho em Atenas.
Paulo disse ao Deus desconhecido, ele foi lá no Areópago, falar no meio de todo mundo, ele disse assim: só existe um Deus, esse Deus se revelou. Não, ele disse assim: se arrependam, porque Deus vem julgar todos vocês. E foi Ele quem criou todo mundo, e Ele se colocou como Senhor de todas as coisas. O Deus que vocês servem não é o Deus verdadeiro. Não precisa ficar ensinando. Como é que você prega o Evangelho para alguém? Você anuncia o quê? O amor de Deus, revelado em Cristo. Você precisa dizer assim: conhece o Senhor, e ensinar cada um a guardar todos aqueles preceitos. Lembra que Deus dizia assim, ó, escreve tudo isso, escreve na tua roupa, escreve na tua testa, onde você andar, vá repetindo tudo isso, porque tudo isso era sombra que se revelaria em Cristo. E daí Deus diz assim: será que eu amo a Israel? Será que Israel vai ser restaurado? Olha o que diz o Senhor, verso 35: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Você lembra da criação? No primeiro dia disse Deus: haja luz, e houve luz. No quarto dia Deus criou os luminares. Ué, que luz é aquela do primeiro dia? A glória de Deus. Lá no quarto dia Deus criou o sol para iluminar o dia, e a lua e as estrelas, o firmamento, para iluminarem a noite. E Deus diz assim: assim diz o Senhor, que dá esse sol. Ele fala a respeito do mar, que faz bramir as suas ondas. E Deus diz assim: lembra quando eu separei as terras, a porção seca do mar? O mesmo Deus vai dizer para Jó assim: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Eu estabeleci todas. Engraçado que ele usa uma palavra leis aqui, né? Eu estabeleci todas essas leis. E Deus pega a sua criação como testemunha do seu amor para com Israel. Você já ouviu aquela ilustração que Deus diz assim: pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele? E daí Deus diz assim: ainda que ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Só que agora ele vai fazer uma comparação sobre a sua criação, os céus, o universo e a terra. E aquilo tudo que Deus criou, ele vai usar como testemunha do seu amor. Ele diz assim, verso 36: se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ele falou assim, está lá no verso 35: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Se essas leis que eu criei falharem, então Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Irmãos, pensa na complexidade que nós conhecemos hoje a respeito do universo, né? Deus está falando aqui do sol e da lua e das estrelas, e ele está dizendo assim: tudo isso tem leis estabelecidas e os cientistas percebem. Existe uma coisa chamada sintonia fina no universo, leis que regem o universo, e essas leis que regem todo esse universo não podem falhar. Elas não falham, elas são estabelecidas. O planeta gira no seu próprio eixo, ele gira sobre uma estrela chamada Sol. Você tem uma galáxia, você tem muitas galáxias, você tem muitas estrelas, e alguns já ousam dizer que existem mais estrelas do universo do que todos os grãos de areia e de terra que existem no planeta Terra. É muita coisa. O pastor Hernandes diz assim: se você pegar numa concha de uma colher um pouquinho de areia, põe na mesa assim, começa a contar os grãos. Pois é, cientistas dizem que existem mais estrelas no universo do que os grãos de areia que existem no planeta Terra. Isso é imenso. Começa a se falar em números que são absurdos para nós, né? 92 bilhões de anos-luz de extensão. Então assim, é impossível para o ser humano olhar para tudo isso e achar defeito. Achar que essa lei, está falhando ali alguma coisa, está dando tudo errado ali. Não, Deus diz assim, é tudo perfeito. Se essas leis falharem, então Israel deixará de ser uma nação diante de mim.
Aí alguém poderia dizer assim, Senhor, mas isso aí é muito difícil. O máximo que o israelita podia fazer era olhar para o céu. Ele não tinha, por exemplo, tecnologia que nós temos hoje, né? Telescópios colocados em lugares estratégicos no mundo para poder observar as estrelas, satélites que são lançados e a partir dali observam as estrelas, telescópios como, se não me engano, Hubble, é isso, né? Que foi lançado no universo e está indo fora já da galáxia, já mandando fotos, e ainda assim o ser humano não consegue observar essas coisas. Mas o israelita no máximo ele podia olhar para cima. E aí Deus diz assim, vamos fazer outra comparação, verso 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O primeiro desafio era os céus. Não, Senhor, isso é difícil. Então tá bom. Sonde os fundamentos da terra aqui embaixo. Você consegue sondar os fundamentos da terra aqui embaixo? Não queria ler tantos textos assim, mas eu vou ler para vocês Jó, capítulo 38, quando Deus está falando com Jó. Então nós vamos voltar ali em Jeremias, e Jó fez uma grande quantidade de questionamentos a Deus, e Deus começa questionando com ele assim em Jó 38, verso 4, onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens conhecimento, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel para medir? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando lhe rompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas? Sabe o que é ferrolho? Aquela tramelinha assim que você puxa, né? Você tem a fechadura, aquela tramela, encaixa ela do outro lado para não poder passar. Quando Deus, está falando da criação, quando Deus criou os céus e a terra e separou a porção seca da água e colocou limites para essas águas. Veja que interessante uma frase aqui para você, quando for na praia, né? Para a praia, pensar. E disse, até aqui virás, e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Não é assim que termina o mar? Com ondas. Ali termina o orgulho do mar. Eu fico pensando assim, o mar é poderoso, né? O mar é muito forte, muito poderoso. Se você tiver o privilégio de caminhar numa praia assim, e observar o mar manso, aquelas ondas leves, e você poder entrar nelas, ou quando você for num Recife, perceber a força do mar ali batendo, lembre-se, ali é o limite. Deus colocou um ferrolho bem ali. E Deus está dizendo lá em Jeremias, está dizendo assim, se você conseguir sondar os fundamentos da terra aqui embaixo, então Israel deixará de ser uma nação diante de mim. Mas os cientistas tentam. Sobre chuvas, sobre a Amazônia, sobre desertos, você vai ouvir um monte de opiniões, mas você nunca vai ouvir uma definição. Alguém que bata o martelo e diga assim, é exatamente isso. Como é que é essa do planeta? Girar no seu próprio eixo. Como é que é isso da água evaporar? Como é que é isso das previsões errarem? Como é que é isso da terra continuar produzindo? Como é que é isso do homem, né? Praticamente querer destruir o planeta, ele continua. Como é que é isso que estabelece o fundamento desse planeta? Eu estava lembrando esses dias, o Alex estudando engenharia mecânica lá na UEM, e ele teve um semestre inteiro que ele estudando engenharia mecânica, né? E pensando ali sobre tudo aquilo, e ele sentiu frustração, porque ele ficou 6 meses estudando, se aprofundando sobre qual as leis que regem a força para fazer um parafuso. Um parafuso. E a gente gosta daqueles filmes de ficção com aquelas naves estelares, né? Indo para o universo, assim, passeando e tudo. E ele percebeu o tanto de informação que existe em um parafuso.
Como é que o ser humano vai conseguir definir a Terra, o planeta Terra, a vida? Deus diz assim, não precisa perder seu tempo, é só para você entender que o dia que você conseguisse, se você tivesse a capacidade de estudar todo o planeta aqui embaixo, ou todo o universo lá em cima, então nesse momento, Israel deixará de ser uma nação. Diante de mim, né, diz o Senhor. Pode falar, não tem problema não. Não, isso quer dizer nunca deixará de ser nação. Israel não deixará de ser uma nação diante de Deus. Vamos voltar para Romanos capítulo 11. Deus está dizendo assim lá no verso 27. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Eles tropeçaram para que o Evangelho pudesse chegar a todas as nações. Irmãos, tem hora que assim, a maioria de vocês também já conhece, né, qual que é a linha de pensamento de compreensão da doutrina bíblica por parte de nós presbiterianos do Brasil. A gente segue uma linha interpretativa, uma doutrina que interpreta tudo aquilo que a Bíblia diz, e nós cremos na soberania de Deus. Existe a responsabilidade humana, a Bíblia fala a respeito disso, mas na salvação do homem é pura soberania de Deus. Tudo o que aconteceu na história de Israel, aconteceu até hoje e ainda vai acontecer, é tudo dentro dos planos de Deus. E Deus está falando assim, Israel tropeçou para que o Evangelho pudesse chegar até nós. Ou você acha que Cristo veio e, poxa, Deus ficou frustrado com a reação dos homens, ninguém esperava isso. Lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Eles estavam aborrecidos, eles estavam entristecidos, eles estavam ansiosos, eles não compreendiam nada. Por que essas coisas aconteceram? A gente cria que ele seria aquele das profecias, seria ele que restauraria Israel, mas ele foi morto. As nossas autoridades o mataram. Já é o terceiro dia que aconteceram essas coisas. Está certo que umas mulheres foram lá no sepulcro, disse que ele não está mais lá. Uns dos nossos foram lá, mas não viram eles. O que eles escutaram de Jesus? Ó, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. A palavra de Deus, ela não falha, ela vai se cumprir. Nécios é desprovidos de conhecimento. Tardos é lerdo mesmo, né? Cadê o Augustinho? É lerdos mesmo, né? Vagarosos mesmo. São vagarosos. E nós somos esses hoje? Lerdos, desprovidos de conhecimento para saber que Deus vai cumprir todas as suas profecias. E quando Paulo, aqui voltando para o texto, ele diz assim, quanto ao Evangelho, eles tropeçaram para que o Evangelho alcançasse todas as outras nações. E eu, Paulo, glorifico a Deus pelo meu ministério. O meu ministério é pregar para vocês. Isso é um mistério. Esse mistério de que Israel tropeça e todas as outras nações começam a ouvir desse Evangelho. Mas, quanto, porém, à eleição, eles são amados de Deus, por causa dos patriarcas, porque Deus fez promessas para os patriarcas, e Deus vai cumprir a sua promessa, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não jogou Israel na lata do lixo, Deus não virou as costas para ele e os abandonou completamente. Deus vai restaurar Israel como? Não que a gente saiba, a gente não tem essa revelação, mas a gente tem essa promessa. Porque assim como vós, verso 30, e aqui está chegando na conclusão desse capítulo, porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora vocês alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também eles agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Como é que termina tudo? Pura misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Não temos nada para apresentar, nem vontade, nem disposição, nem sabedoria para escolher entre o certo e o errado.
nem um coração temente para ser inclinado a Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que escolheu a nós. Paulo conclui dizendo assim: é pura misericórdia de Deus na sua vida, vocês gentios. E Deus fez tudo isso para mostrar para Israel que é pura misericórdia também. Por isso, verso 32: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Confesso que esse texto, de fato, ele chamou a minha atenção antes da gente falar sobre o marido pactual, falar sobre essa esposa que é a igreja, porque a igreja é composta de judeus e gentios. Aquele texto do domingo passado que falava tanto a respeito de Israel, desobediente, incrédula, desprezada, passível completamente de condenação, ela será restaurada por causa da misericórdia de Deus. Mas Deus também nos alcançou pela sua misericórdia. Eu dizia, pode falar. Interessante, muito expressiva essa doxologia final. Ah, sim, vou chegar lá. Vai chegar? Vou chegar. O vizinho está falando sobre essa doxologia que nós vamos ler agora, para concluir. E alguns autores mostram, como é que diz, a maravilha que é esse momento na cabeça do apóstolo Paulo. Ele está falando desde o começo de Romanos, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele está destruindo todos os argumentos humanos. Ele está colocando todos numa só situação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos, israelitas, judeus, gentios, Samaria, Sodoma, todos foram encerrados na mesma desobediência para que Deus usasse de misericórdia. Mas jamais poderíamos planejar isso. Então ele diz o seguinte, para a gente concluir: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, porque na tua infinita misericórdia, na tua graça, o Senhor olhou para as nossas vidas, miseráveis pecadores como nós somos, e na tua misericórdia, o Senhor aplicou essa misericórdia e essa graça nas nossas vidas. Ó Pai, se hoje nós estamos aqui, é por causa da tua misericórdia, não por nós mesmos. Se a tua igreja, Pai, é constituída hoje de povos que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, nós te louvamos porque esse Evangelho, ainda que rejeitado por Israel, ele chegou até nós. E nós sabemos, Pai, que os teus mandamentos, a tua vocação, são eternos. E sabemos que o Senhor há de um dia restaurar esse povo teu. Que o Senhor realize essa obra, ó Deus, que de fato, se for nos nossos dias, se for da tua vontade, que se cumpra usando as nossas vidas, que assim seja. Mas nós sabemos que eles também serão alcançados pelo mesmo Evangelho de Cristo. Ó Deus, que nós compreendamos quem nós somos, que nós compreendamos o teu grande poder e a tua palavra que é fiel e que há de se cumprir. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Ensina-nos pela tua palavra que te pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.